Que a doce e perfeita paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, que você seja cheio, que você seja renovado, que você transborde na presença do Senhor, que você receba no seu coração a paz que vem de Cristo, a paz que excede todo o nosso entendimento, a paz que nos dá a graça de dormir em meio à tempestade, de conseguir respirar quando, entre aspas, lhe faltar o ar, de conseguir enxergar vida em meio a um cenário de morte, conseguir sorrir quando há tantos motivos para chorar, continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias forem completamente opostas, mas crer que maior é o Espírito de Deus na sua vida. Quando você volta sua mente para o Senhor, quando você crê no sacrifício de Cristo, no Filho de Deus, na entrega dele na cruz do Calvário, que ele morreu, que ele se entregou por amor e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai, e que a qualquer momento ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Quando você entrega tudo nas mãos dele, quando você se desprende de tudo, até mesmo da sua própria vida, não que você vai se tornar um robô, um boneco nas mãos do Senhor, não, um escravo, uma marionete, não falo dessa forma, mas eu falo você confiar todas as áreas da sua vida como se a partir de hoje ele fosse, como que eu posso usar a palavra, o motor. Não, ainda não é isso, mas a mente, o centro, o ponto de partida. De fato, o Senhor é como o professor é para o aluno, é como o pai é para o filho, é como o patrão, ele exerce uma direção de autoridade sobre o seu funcionário, é como o médico que está acima do paciente. É entender que Deus, sendo o piloto do seu avião, sendo o motorista do seu carro, o maquinista do trem, eu creio que você está me entendendo. Quando você coloca na palma das mãos de Deus controle remoto da sua vida, ele sabe cuidar. O carro não desgoverna. Pode ter certeza que não vai cair precipício abaixo. Pelo contrário, ele vai à sua frente, te guiando, te conduzindo, te iluminando, te orientando, te livrando, te ensinando em cada momento. Quando entregamos tudo nas mãos de quem dá conta, nas mãos de quem pode, o nosso futuro está garantido. E nós podemos dormir em paz, podemos sorrir, podemos sonhar. Porque Deus, ele tem a nossa vida na palma das mãos dele. E quanto mais nós entregamos tudo nas mãos dele, não que ele não tenha, mas quando nós decidimos a deixar ele guiar e tomar conta, a gente passa a ter uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena viver. Que você abra o seu coração, que você entregue tudo nas mãos do Senhor, porque ele dá conta melhor do que você, assim como melhor do que eu. Eu quero compartilhar com você nessa mensagem algo que ontem eu estava conversando com a moça que trabalha no sacolão perto do meu serviço. Ontem foi, segundo eu ouvi falar, se eu não estiver enganada, o primeiro dia do outono. Ontem foi, que dia? 19? Acho que dia 20 de março
se eu não estiver enganada. Não lembro bem da data, não. Mas no primeiro dia do outono, a previsão meteorológica era que faria muito calor durante o dia, sol, muito quente, bem, sabe aquele sol de rachar mamona? E que à tarde viria chuva, e principalmente o detalhe da chuva ser forte, aquelas chuvas de fim de verão, um sol intenso e tempestade, em pouco tempo, granizo, raios, enchentes. E enquanto eu estava ali no sacolão, eu comentei com ela a respeito disso. Quando eu já estava quase saindo, passando pelo caixa, conversando com ela, eu olhei o tempo, um sol de fazer a gente passar mal. E eu falei com ela, Tainá, é impressionante nós olharmos para esse tempo, esse calor, esse sol escaldante, e acreditar que vai chover, já que essa foi a previsão da meteorologia. Enquanto falávamos sobre isso, eu comecei a pensar longe sobre essa questão de previsão do tempo, e eu falei com ela, é difícil acreditar que vai chover. É estranho, porque nada indica que vai chover. E eu me recordei que há mais ou menos uns 2 anos atrás, passou um furacão terrível pelos Estados Unidos. Não me recordo bem se foi na Flórida. E também não me lembro se foi o furacão Ian ou o Katrina. Mas a previsão era avassaladora. Que aquele furacão ia deixar marcas terríveis, que as pessoas evacuassem a cidade, que as pessoas se protegessem da melhor forma possível. E ali muitas pessoas colocando tapumes em suas casas, muitos sacos de areia, saindo em massa da sua cidade, porque o furacão viria. Mas uma cena me chamou a atenção, que horas antes da passagem desse furacão, a praia calma, aquele mar sereno, as ondas quase não vinham na metade da areia, aquele céu azul, você podia contar as nuvens, e um corajoso lá caminhando na beira da praia, mas pensa num ambiente de paz, de tranquilidade. E eu me recordo que quando eu vi aquela cena, visivelmente foi difícil acreditar que em pouco tempo viria um vento de aproximadamente 230, 250 quilômetros que devastaria, que traria prejuízo, que traria medo, até mesmo morte para aquele que arriscasse a ficar ali. E diante daquela comparação de paz que antecedia a tormenta, eu comentei com essa moça do sacolão. Eu falei com ela, Tainá, assim como nos dias de hoje, muitas pessoas estão vivendo a vida e não acreditam que um dia Jesus voltará. Porque é tão comum viver normal, você levanta, você trabalha, cuida da casa, família, vai, volta, estuda, você faz os seus afazeres, e as estações são sempre as mesmas, lógico, mês após mês, ano, dia após dia. E é uma coisa tão rotineira, tão comum no mundo em que nós vivemos, que a sensação é que não vai acontecer. Que são apenas falácias. São pessoas que falam isso, afinal de contas, há tantos anos e nada acontece. Mas eu disse a ela que os sinais são claros. Eu creio que pelos sinais nós já estamos no fim dos tempos. Nenhum homem, nenhum ser humano tem poder e autoridade para falar o dia, a hora que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Mas pela palavra de Deus, o que nós temos visto, ouvido e muitas vezes presenciado, são coisas terríveis. E eu creio pela palavra que é apenas o início, o princípio das dores. Eu separei aqui alguns versículos para compartilhar com você nessa mensagem, e o primeiro está na segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu filho na fé, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo então escreve a Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Você tem visto alguma coisa parecida aí, sem amor pela família? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Você já viu alguma reportagem, já presenciou alguma pessoa sem domínio próprio, principalmente no trânsito? Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, sabe aquela cara que dá dó de cortar o coração, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Paulo já tinha escrito a Timóteo há muitos anos atrás. Vamos lá para o livro de Oséias. O livro de Oséias, ele foi escrito cerca de 730, 750 anos antes de Cristo. Preste atenção no que Oséias já falava a respeito do que estava acontecendo na terra naquela época, em Israel. Oséias 4, versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram da terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. O derramamento de sangue é constante. Por isso a terra chora, pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Há quantos anos isso foi escrito? E hoje? Está igual, um pouquinho pior do que Oséias advertiu ao povo de Israel naquela época. Eu separei também Miqueias, por isso que é bom a gente ler a Bíblia, né? Miqueias, como que a palavra de Deus abre o nosso entendimento? Miqueias capítulo 7, a partir do 1º versículo. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas o versículo 7 traz um refrigério no coração de Miqueias, e é o nosso também. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. No meio da tormenta, no meio de tanta traição, no meio de tanto ódio, tanta mentira, tanto engano, tanta sujeira, tanta compra, tanta coisa errada debaixo dos panos, sendo que nada fica encoberto, é questão de tempo.
Mas ainda assim ele declara: quanto a mim, eu esperarei no Senhor, o meu Salvador. É isso que nos traz refrigério, é esperar, é confiar no Senhor. Porque os sinais são claros, cada dia que passa está ficando pior. Está ficando mais difícil viver neste mundo. Está ficando mais difícil viver pela fé. Porque tudo nos leva a crer contra. É aí que a nossa fé entra em ação. É quando tudo diz que não, é quando as portas se fecham, é quando o diagnóstico é contrário, é quando vem situações para trazer medo, ansiedade, angústia, enfermidade, traição, opressão, levantes, tormentas, más notícias. Mas é por isso que a palavra fala que o justo vai viver pela fé. É preciso perseverar, é preciso romper, meditar na palavra, não negociar a nossa fé, confiar sempre, mesmo contra a esperança, mas tendo esperança, ainda que tudo venha para nos levar a desfalecer, mas a continuar crendo, mesmo contra a esperança. Como assim, mesmo contra a esperança? Porque muitas vezes, aonde está a nossa esperança, é ali que o inimigo tenta minar, torcer, ofuscar, para deixar nossa mente confusa, para trazer dúvida. Será que esse é o seu Deus? Será que ele vai fazer? Será que ele vai trabalhar? Será que a palavra vai se cumprir? Mas é ainda assim crendo, contra toda incredulidade, contra o medo, contra a dúvida, contra todo vento contrário. É continuar crendo e confiando, porque a palavra completamente se cumprirá. Tudo vai passar, mas a palavra jamais passará. E eu quero completar essa meditação também em Apocalipse capítulo 22. Aqui Jesus, naquela visão maravilhosa que ele deu a João, na ilha de Patmos, exilado, um lugar que ele estava preso, como prisioneiro, lógico, estava preso, mas foi onde ele teve essa visão maravilhosa do que ainda está por vir e daquele que prometeu vir, porque de fato ele é fiel para cumprir a sua palavra. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, versículo 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a se santificar. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, são aqueles que praticam pecados terríveis, nojentos, abomináveis. Os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho que diz respeito às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Por acaso você também tem visto, ouvido a respeito de pestes, terremotos, fome, adultério, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando, os pais contra os filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, rebeldia, blasfêmia, escândalo, adultério, assassinatos, crimes hediondos, terríveis, abomináveis, violência, crueldade, impiedade, inveja, ciúme, ódio, vingança, iras, pelejas, facções, porfias, imoralidades sexuais. Nação contra nação, reino contra reino. Você tem visto, ouvido? Princípio das dores. A palavra não erra, a palavra não mente. Muitas coisas já se cumpriram. Muitas estão se cumprindo, inclusive das quais eu li para você aqui. E muitas ainda irão se cumprir. É por isso que vale a pena crer no Deus da palavra. Porque nenhum tio vai cair por terra ou deixar de se cumprir. E uma coisa eu te falo. Creia você ou não. Queira você ou não. Acredite ou não. Jesus não depende de nós crermos ou não, de nós aceitarmos ou não. Ele vai cumprir a sua palavra e muito em breve ele virá e não tardará. E só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. O Senhor não deixa a sua palavra cair por terra, pelo contrário, ele vela para que ela se cumpra. Persevere, não arrede pé, não olhe para trás, não negocie a sua fé, mas creia. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível sim, mediante a entrega, a renúncia, a confiança. Lembra que eu falei no início do vídeo? Colocar a direção nas mãos dele? É possível sim, andar com Deus aqui, reinar com Cristo nas regiões celestiais e passar a eternidade com Ele.